Pessoal do canal Brasil Notícias, trazendo mais informações para vocês. Hoje é 15 de maio de 2019. Vamos falar agora da audiência que houve na Câmara, que foi com o ministro da Educação. E é claro, gente, o PT partiu para cima com todo gás. Mas parece que Bolsonaro escolheu bem os seus ministros. E o ministro da Educação deu um show de bola e colocou o PT no lugarzinho dele junto com a patota deles. Vamos à matéria depois desses comentários aqui. Se inscreve, comenta, compartilha, dá o like de vocês, ajuda a gente e vamos à matéria. Amigo do banqueiro é o Lula, diz ministro da Educação na Câmara. Na Câmara. Pois é, alguém foi cutucar lá o ministro e ele tem uma ligação direta com a situação que aconteceu com a colega dele, né, que trabalhava lá no banco, e Lula mandou demitir a fulana, né? Quer dizer, pro cara ligar e o dono do banco atender o pedido do cara, é porque o cara é muito íntimo, né? Vamos lá. A audiência na Câmara dos Deputados do ministro da Educação, Abraham Weintraub, teve de ser interrompida por alguns minutos na tarde desta quarta-feira 15, após protestos de deputados da oposição pedindo a sua demissão por comentários que ele fez respondendo a críticas. Vocês veem como é engraçado, né? Eles podem xingar, eles podem acusar, eles podem fazer o que eles quiserem, mas se o cara se defende, aí não, aí pronto, aí já tá armado o circo, não pode, só eles que podem, a ofensa só eles que podem ofender, só eles. É aquela velha história, né? O crime não é o problema, não é o crime, é quem comete o crime. O problema não é a crítica, é quem comete a crítica. O problema não é a defesa, é quem faz a defesa, né? Mas vamos lá. A Weintraub irritou os parlamentares de esquerda ao rebater a acusação de que defendia o interesse do mercado financeiro. Ele lembrou que foi bancário, com carteira assinada, antes de dizer que quem ligou para o dono do Santander em Madrid para pedir a cabeça de uma bancária colega minha foi o Lula, que está preso. Ui, agora aí me diz. Gente, vocês veem como tudo que eles acusam aos outros cai de volta para eles. Eles acusaram o ministro aqui, né, de interesses financeiros com bancos e tal. E aí o cara solta uma dessa, né, dizendo que Lula é quem ligou pro banqueiro. Cara, pra você ligar para um banqueiro e dizer eu quero que você demita fulano e o cara fazer isso, só se o cara for assim, chegado, né? Fala sério. Ou seja, amigo do banqueiro não é o nosso ministro, é o Lula. Pra ter esse poder tem que ser muito amigo mesmo. Continuando. Era uma referência ao episódio da demissão de uma analista do banco com sede em Madrid, depois de ela prever que a eleição de Dilma Rousseff iria provocar uma crise econômica no Brasil. Amigo do banqueiro, que tem o telefone direto dele, é o Lula, que ainda humilhou minha colega dizendo para o bônus dela ser pago para ele, que entendia mais de Brasil, afirmou. Bom, a gente parece que percebe que na verdade ela entendia mais do que Lula, né? Porque se ela disse que a Dilma ia criar uma crise quando Dilma assumiu o segundo mandato, logo na segunda semana, nós já tivemos aumento de gasolina, aumento de energia, um monte de... aumentou gás, um monte... E engraçado, né? A gente não via a esquerda falando nada nesse tempo. Foi uma enxovalhada de aumento. Eu lembro que eu colocava a gasolina, nessa época a gasolina aqui estava 2,70 era 2,70 alguma coisa. Eu lembro que em menos de 3 semanas a gasolina aqui estava em 3,80. Em menos de 3 semanas, eu lembro que eu abasteci a moto, tinha uma moto naquela época, e eu abasteci a moto, e eu lembro que em menos de 2 semanas a gasolina já estava em 3,80. Mas ninguém fala nada, tudo um pianinho. Mas aí, ó, recebeu a pancada de volta. Bom, antes disso, o Weintraub já havia criticado as agressões fúteis e superficiais de deputados como Jandira Fegali, que considerou um desrespeito a pagadores de impostos. A deputada do PCdoB do Rio perguntou se ele havia dito que comunista como ela mereciam levar... Olha a pergunta da imbecil, gente. Não, olha, é por isso que eu falo, pra que vai os ministros debater nessa droga de audiência? Pra quê?
Eu pensei que eles iam lá para falar da educação, eu pensei que eles iam lá para falar da Previdência, da reforma. Não, gente, o assunto não tem nada a ver com isso. Olha a pergunta que a mulher faz. Ó, a deputada do PCdoB do Rio perguntou se ele já havia dito que comunistas como ela mereciam levar um tiro na cabeça. Ele replicou dizendo que é uma pessoa pacífica, que nunca teve registro na polícia. Ó a pancada agora de volta. E nem dívida trabalhista. Jandira já respondeu a 7 processos trabalhistas com um restaurante que teve no Rio de Janeiro, mas que foi assumido pelo comprador do estabelecimento, o empresário Omar Pérez. Ou seja, ela acusa o ministro, mas esquece do rabo preso. E olha o erro. Gente, preste atenção, eu sempre falo aqui, o PT até na hora de se defender, o PT não, a esquerda, que era do PCdoB, até na hora deles se defenderem ou de fazerem uma crítica, eles se entregam. Olha a frase que ela disse: se ele já havia dito que daria um tiro na cabeça de comunistas como ela acabou de assumir que é comunista. Deixa eu voltar aqui, cadê? Deixa eu ver, aqui, ó só. Presta atenção, eu vou repetir a frase para você. Se ele já havia dito que comunistas como ela mereciam levar um tiro na cabeça. Ou seja, ela assumiu que ela é comunista. Presta atenção, pesquisa os governos. Agora você, vendo que ela assumiu que ela é comunista, faça por conta própria uma pesquisa de como é um regime comunista. Vá na internet, não vá pelo que eu falo não. Faça você mesmo a pesquisa, entre na internet, pesquise os países que já foram comunistas, os que hoje são comunistas, como funciona o regime. Depois você volta para cá e fala para mim. Aí você deixa nos seus comentários aí o que você achou. O ministro aproveitou um ataque feito por Orlando Silva para dar a primeira resposta dura. O deputado do PCdoB de São Paulo disse que a evolução obtida com a educação se deve aos governos anteriores e não ao atual. Concordo em parte com o senhor. A evolução não teve nada a ver com o atual governo, porque não foi uma evolução, foi uma involução, afirmou Weintraub. Gente, eu quero saber que evolução teve na educação. Alguém, por favor, pode me dizer qual foi a evolução? Porque o Brasil foi parar na 50ª, quase na 60ª posição em péssima escolaridade. Olha, nós éramos uma categoria boa. O governo PT jogou a gente lá para a 50ª, quase na 60ª posição. Eu quero entender o que... vai ver que o número 50 para ele significa que é muito, né? Não sei. Tá evoluindo, né? 50, 60, acho que é por isso que ele disse que tá evoluindo. Que a gente saiu da, sei lá, eu não lembro quando a gente tava, mas eu sei que tava menos de 30 na 30ª. Mas foi subindo para quase 60ª, se não falha a memória. Chegando aí na 50ª, eu acho que para ele isso é evolução, né? Tá subindo. Só que, putz, mano. Deixa eu ver. O atual governo, o ministro ainda atribuiu a retenção de verbas das universidades, tema da audiência, a previsão, preste atenção, a previsão de orçamento deixada pelo governo eleito de Dilma Rousseff e Michel Temer. Como a previsão não se confirmou, o bloqueio tem de ser feito, explicou. Ou seja, na verdade, o bloqueio de verbas vem da... Gente, desculpa a palavra. Não vou dizer não. Vem da porcaria que eles fizeram lá atrás. Eles fizeram uma meta, uma previsão. A meta deles não foi atingida. Por isso tem que ser feito o corte. Ou faz o corte, ou a casa cai. E aí eles tiveram que fazer o corte. Aí o que eles fazem? Vamos culpar quem? Bolsonaro? Quando na verdade eles tinham que culpar o governo anterior deles, que foi quem fez a meta. Vocês veem como eles são? Eles fazem a besteira, mas culpam os outros que querem corrigir a porcaria que eles fazem. Ele ressalvou, no entanto, que recursos recuperados de desvios da Petrobras que estavam no exterior, presta atenção, devem ser aplicados na saúde e na educação, em um acordo do Executivo com a Justiça e o Ministério Público. O dinheiro roubado está voltando e pode servir de alívio aos reitores, anunciou em outra alfinetada contra o PT. Afinal de contas, o PT foi o partido que mais roubou da Petrobras e mais mandou dinheiro para fora dessa ladruagem deles.
E o Bolsonaro tá fazendo de tudo aí junto com a Lava Jato para recuperar esse dinheiro, e esse dinheiro sendo recuperado vai ser investido na educação. Então foi outra cacetada no PT. Bom, tá aqui a matéria, gente. O ministro aqui da Educação, Abraão Altraim, o nome dele é difícil, não adianta. Eu não consigo pronunciar não ainda, mas vou aprender. Mas vocês viram, o cara dá um show de bola. Vocês viram o Paulo Guedes? Paulo Guedes matou a esquerda ali. Tentaram fazer a mesma coisa com o ministro agora aqui da Educação. Gente, eu fico me perguntando se esses caras não fossem preparados. É porque esses ministros parece que eles são... eu não sei, parece que eles já saem de casa sabendo o que vão responder. Porque eu vou dizer uma coisa. Você vê a Jandira Fegali falar, assume que é comunista, né? E vem falar em tiro na cabeça, blá blá blá. Ela que foi uma, né? Inclusive eu acho que eu tenho matéria dela aqui que eu trouxe, né? Defende os trabalhadores, as leis. O engraçado. tem, gente, tem um vídeo meu, eu não tô lembrado o título dele. Mas tem um vídeo aí que ela tava defendendo os trabalhadores e a gente fez uma retrospectiva em cima dos 7 processos dela. Que ela defendia os trabalhadores, mas ao mesmo tempo ela tinha 7 processos. Quer dizer, como é que você defende trabalhador quando no seu restaurante, no seu estabelecimento comercial, você oprime os trabalhadores? É meio contraditório, né? E por aí vai, né? Então, boa essa do Lula, né? Do amigo do bancário, porque disseram que ele era amigo dos bancários, mas na verdade quem tem acesso ao telefone direto do cara lá era o Lula, né? E o bacana é que o Lula fala assim: eu entendo mais de Brasil. No fim das contas, a menina estava certa. Bom, vai ver que realmente Lula entendia, sabia que dá merda e queria que desse... Eita, falei a palavra que não queria falar. Sabia que a coisa não ia dar certo e deixou que Dilma fizesse para a coisa não dar certo, para continuarem perpetuando aí a cantilena deles, né? Enfim. Mas a verdade é que palmas para o ministro da Educação, diferente das baboseiras de Paulo Pimenta, Zeca do Capeta, lá na manifestação, que eles deviam era estar aqui na audiência, não na manifestação, né? Mas, enfim, eles ganham para fazer nada, o nosso dinheiro público. Enfim, aí diferentemente deles, nosso ministro da Educação tem um show de bola, parabéns ao nosso ministro, muito boa escolha do Bolsonaro, mais uma vez mostrando que ele escolheu pessoas capazes e não idiotas políticos como o PT e a esquerda faz. Canal Brasil Notícias trazendo informações até você.